Porto Azul parou naquele dia. A notícia se espalhou mais rápido que a maré alta. O homem mais rico e poderoso de todo o litoral, herdeiro de um império, estava namorando uma simples garçonete. Eu imagino o choque da alta sociedade da cidade ao dar de cara com uma diferença de classes tão imensa e impossível de esconder. Aquela menina só quer subir na vida, diziam uns. Ela sabia exatamente o que estava fazendo desde o primeiro dia, diziam outros. Mas eu tenho certeza que ninguém, nem mesmo os fofoqueiros mais cruéis da cidade, imaginava que quem realmente estava tentando destruir a reputação da moça fazia isso para encobrir um crime muito maior do que qualquer romance. Porto Azul, uma cidadezinha de praia e barco de pesca. Muito antes da confusão começar, Giovana Moreira vivia uma vida pacata. Trabalhava havia 2 anos no Café do Cais, uma das cafeterias mais concorridas da orla de Porto Azul, sempre cheia de turista de manhã e pescador no fim de tarde. Ela conhecia cada cliente fiel pelo nome e pelo pedido de cor. Mas o que ela não sabia era que aquele café humilde pertencia a uma gigantesca rede de hotéis e restaurantes espalhados pelo litoral. Carlos Albuquerque tinha 28 anos e era, sem discussão, o homem mais rico da região. Depois da morte do pai, 2 anos antes, assumiu o comando do Grupo Albuquerque inteiro sozinho e passou a administrar tudo de um jeito discreto, quase invisível, evitando qualquer holofote. Preferia inspecionar seus negócios de surpresa, vestido de forma simples, para ver como as coisas realmente funcionavam quando o chefe supostamente não estava olhando. Foi numa dessas inspeções disfarçadas que Carlos testemunhou a cena que mudou tudo. Sentado em uma mesa no canto, ele observava o movimento matinal do café. De um lado, um casal de idosos, clientes antigos, tomava seu café tranquilamente. Do outro, um homem muito bem vestido e influente na cidade começou a reclamar alto do atendimento. Sem motivo real, o homem arrogante esbarrou na mesa dos idosos, derrubou o café deles e ainda levantou a voz, culpando o senhor de idade por estar no caminho. Sem hesitar, Giovana largou a bandeja e se colocou diretamente entre o homem agressivo e os idosos. "O senhor vai pedir desculpa para esse casal agora mesmo, ou vai ter que sair daqui", disse ela, com uma firmeza inabalável no olhar. O homem ficou vermelho de raiva e ameaçou fazer com que ela perdesse o emprego naquele mesmo dia. Aquele homem tinha contato em toda parte da cidade, e uma reclamação dele podia custar o emprego dela num piscar de olhos. Mesmo assim, Giovana não recuou. Eu acho que poucas pessoas teriam essa coragem, sabendo que dependem daquele salário no fim do mês. Mas para ela, a dignidade não tinha preço. Do canto do salão, Carlos assistiu tudo, admirado. O gerente até tentou apaziguar a situação, sem imaginar que o verdadeiro dono da rede estava ali, avaliando cada atitude. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história? Fico sempre curioso para ver de quantos lugares diferentes essas histórias chegam. No dia seguinte, Carlos voltou ao café. Sentou na mesma mesa, pediu algo simples e ficou observando o jeito que Giovana tratava cada cliente com carinho genuíno. Foi só na 3ª visita que ele puxou o assunto. "Você não teve medo de perder o emprego aquele dia?" Giovana sorriu e deu de ombros. "Emprego eu arrumo de novo. Consciência tranquila, não." A partir dali, as visitas de Carlos viraram rotina. Para Giovana, ele era apenas um cliente educado e interessante que sempre aparecia para conversar. Logo, o papo no balcão não foi suficiente. Carlos a convidou para uma caminhada simples na areia da praia, após o expediente dela. Foi só depois de semanas que ele tomou coragem. Ele respirou fundo e confessou: "Giovana, eu preciso te falar uma coisa. O Café do Cais e todo o resto da rede é meu." Ela ficou em silêncio por um instante longo, tentando processar aquilo. De repente, o cliente simpático era, tecnicamente, o chefe dela e um dos homens mais poderosos do estado. "Você é meu chefe", disse ela, finalmente, meio sem acreditar. "Tecnicamente",
respondeu Carlos, sem graça. Mas eu não queria que você soubesse antes de eu ter certeza de que você gostava de mim, e não da ideia de mim. Ela considerou seriamente se afastar ali mesmo para evitar falatórios. Mas o jeito sincero dele ao pedir uma chance provou que o sentimento era verdadeiro. Vamos com calma, disse ela. Sem pressa, sem exposição, Carlos concordou, aliviado, sem imaginar o quanto Porto Azul ia dificultar exatamente esse plano. Não demorou muito para alguém reconhecer o carro de Carlos estacionado perto da casa de Giovanna, tarde da noite. Em menos de uma semana, o assunto já corria pelas mesas de bar da orla inteira. Ela sabia exatamente quem ele era desde o início, aposto, disse uma cliente, tomando cerveja numa mesa perto do cais. Garçonete não namora empresário à toa, completou outra, sem nenhuma prova além da própria desconfiança. No próprio café do cais, alguns colegas começaram a tratar Giovanna diferente. Um misto de inveja e desconfiança, como se aquela aproximação repentina justificasse qualquer distância nova entre eles. Você acha que a Giovanna realmente sabia quem era o Carlos antes de tudo isso começar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A notícia chegou aos ouvidos de Helena, a elegante e controladora mãe de Carlos. Ela não escondeu sua reprovação ao saber que o herdeiro namorava uma funcionária. Uma garçonete? Carlos? Sério? Perguntou ela. Ela nunca me pediu nada, mãe. Nem sabia quem eu era até a quarta vez que a gente saiu, respondeu Carlos, irritado. Helena balançou a cabeça, sem se convencer completamente. Isso é o que ela diz. Se você já foi julgado por alguém que nem te conhecia direito, apenas pelo que os outros falavam, deixe o seu like agora. 2 semanas depois, o verdadeiro pesadelo de Giovanna começou. O gerente notou que um valor alto havia sumido do caixa bem no turno em que ela era responsável. Eu nunca mexeria em dinheiro que não é meu, disse Giovanna, sentida, quando o gerente perguntou sobre a diferença. Pode conferir as câmeras, pode conferir tudo. Eu não fiz nada disso. Ninguém encontrou prova nenhuma contra ela, mas a suspeita ficou no ar. Logo em seguida, surgiram relatórios internos com a suposta assinatura de Giovanna, autorizando descontos bizarros para fornecedores desconhecidos. Pouco depois, um item caro do estoque da cafeteria sumiu. E uma testemunha anônima garantiu ter visto a garçonete levando uma caixa para fora, tarde da noite, num dia em que ela nem sequer estava escalada para trabalhar. A cidade já tinha dado seu veredito. O povo dizia com convicção: falei que ela ia aproveitar a situação. Só faltava começar a roubar. Giovanna sentiu, pela primeira vez desde que aquele namoro começou, um peso enorme de solidão. Colegas evitando olhar para ela, clientes cochichando quando ela passava. A reputação que construiu com tanto suor estava sendo destruída diante dos seus olhos. Cansado de coincidências absurdas, Carlos decidiu investigar tudo sozinho. Ele se trancou no escritório durante a noite, revisando planilhas, arquivos e vídeos de segurança. A primeira descoberta o deixou chocado. Ao checar a câmera de segurança da noite do roubo do estoque, Carlos viu que, no horário exato do crime, Giovanna estava em casa numa videochamada gravada com sua mãe. Aquilo não fazia sentido nenhum. Alguém estava mentindo descaradamente para incriminar a mulher que ele amava. E ele precisava descobrir quem. Quem você acha que está por trás dessas sabotagens contra Giovanna? Deixe a sua teoria aqui embaixo, porque a resposta é bem mais complicada do que ciúme de namorada nova. Carlos mergulhou fundo nos arquivos antigos do café. Ele queria saber se esse tipo de problema já acontecia na gestão anterior. O que ele encontrou mudou tudo. Irregularidades pareciam existir naquela unidade há meses, muito antes de Carlos sequer conhecer Giovanna. Isso significava que as sabotagens contra ela não começaram por causa do namoro. Alguém tinha um motivo obscuro para destruí-la que não envolvia ciúmes ou disputa de classe. Carlos procurou Ricardo Matos, o respeitado diretor financeiro da empresa, amigo de confiança de seu falecido pai, pedindo explicações sobre as antigas falhas no caixa. Deve ser erro de sistema, Carlos. Essas coisas acontecem em unidade pequena, disse Ricardo, tranquilo demais para o assunto.
Carlos, sem provas, aceitou a resposta, mas a pulga já estava atrás de sua orelha. A pista de ouro veio de uma conversa informal. Carlos ouviu de um funcionário antigo que Giovanna andava assustada meses atrás porque tinha visto algo no beco. Carlos questionou Giovanna e ela finalmente revelou. Meses antes de namorarem, numa noite de fechamento, tinha visto Ricardo Matos discutindo baixinho com um homem desconhecido no beco atrás da cafeteria, entregando um envelope grosso. Giovanna não havia dado importância na época. Achou que fosse assunto pessoal do diretor. Mas, ao ouvir isso, o sangue de Carlos gelou. Sem contar nada a Ricardo, Carlos abriu uma auditoria secreta focada exclusivamente nos relatórios assinados pelo diretor nos últimos 3 anos. E lá estava. Notas fiscais superfaturadas, fornecedores, fantasmas, valores pequenos, mas constantes. Foi então que Carlos entendeu, com um misto de raiva e alívio, a verdade completa. Ricardo Matos vinha desviando dinheiro da empresa havia anos. Giovanna era uma testemunha ocular de um pagamento do esquema. Quando ela começou a namorar o dono da empresa, Ricardo entrou em pânico. Ele precisava destruir a reputação da garçonete, incriminá-la por roubo e forçar a demissão dela antes que ela abrisse a boca e Carlos acreditasse. O que você acha que Carlos vai fazer agora, sabendo que o homem de confiança do próprio pai estava destruindo sua namorada para encobrir um roubo? Deixa sua resposta aqui nos comentários antes de continuar. Com documentos, horários de câmeras e assinaturas em mãos, Carlos convocou Ricardo para uma reunião a portas fechadas. Somente os dois. 20 anos trabalhando com o meu pai, e você decide fazer isso com a empresa que ele construiu, disparou Carlos, jogando os papéis na mesa. Ricardo tentou, por um instante, negar tudo. Mas diante da quantidade de provas reunidas, a máscara de confiança caiu rápido. Eu ia devolver tudo, Carlos. Eu só precisava de mais tempo. Tremendo, o diretor confessou tudo. Começou pequeno, quando o pai de Carlos adoeceu e o esquema fugiu do controle. Quando vocês começaram a namorar, o risco ficou grande demais. Eu precisei afastar ela de você, admitiu Ricardo, pateticamente tentando justificar o injustificável. Carlos sentiu raiva pela traição de décadas, mas um alívio gigante lavou sua alma ao ter a prova final de que Giovanna era, e sempre foi, 100% inocente. A demissão de Ricardo ocorreu na mesma hora. A polícia foi acionada e o processo criminal estava pronto para esmagar o ex-diretor. Sem perder um segundo, Carlos dirigiu direto para o Café do Cais no meio do expediente. Ele precisava contar tudo a Giovanna antes que qualquer jornal publicasse. Ao ouvir toda a verdade sobre o esquema de Ricardo e os motivos da armação, Giovanna sentiu as pernas ficarem fracas. O alívio finalmente substituía a dor. Eu passei meses sendo tratada como ladra, como interesseira. E o pior é que eu nunca pedi nada a ninguém, disse ela com a voz de choro. Carlos a abraçou e reconheceu seu próprio erro. Eu sei, e eu devia ter confiado mais em você desde o início, em vez de deixar cada coincidência plantar dúvida na minha cabeça. Isso não vai acontecer de novo. A notícia da corrupção de Ricardo Matos e da inocência completa de Giovanna correu por Porto Azul tão rápido quanto os boatos originais tinham corrido meses antes. Só que dessa vez era a verdade de verdade. As mesmas pessoas que garantiam, com toda certeza, que Giovanna era interesseira, agora evitavam até comentar o assunto. A dona da padaria vizinha resumiu bem a situação para as fofoqueiras de plantão. Quem julga rápido demais, quase sempre erra. E Porto Azul errou feio. Se você também acredita que quem julga rápido demais quase sempre erra, deixe o seu like agora e comenta essa frase aqui embaixo, porque ela resume bem o que Porto Azul inteira precisou aprender. Para surpresa de muita gente, foi Helena, mãe de Carlos, quem procurou Giovanna pessoalmente, poucos dias depois. Eu devo uma desculpa, Giovanna. Julguei você sem te conhecer direito, só porque foi mais fácil acreditar no que todo mundo repetia. Eu entendo, respondeu Giovanna, sem guardar rancor.
A senhora só estava protegendo o filho. Eu faria o mesmo no lugar da senhora. Helena sorriu, aliviada, sentindo que talvez aquela relação ainda pudesse começar do jeito certo. O casal de idosos que Giovanna tinha defendido, meses antes, voltou ao Café do Cais assim que soube de toda a história pelo jornal local. Eles voltaram ao café apenas para apertar a mão dela e dizer que sempre souberam do caráter que ela tinha. Carlos, que detestava a mídia, deu uma entrevista oficial apenas para declarar, publicamente, que a cidade inteira devia um pedido de desculpas à sua namorada. A partir daquele dia, Giovanna passou a ser tratada com o respeito genuíno que sempre mereceu. Não por pena, mas por admiração. Giovanna, mesmo depois de tudo, insistiu em continuar trabalhando no Café do Cais, pelo menos por enquanto. Esse lugar é onde tudo começou, disse ela, quando perguntaram se ela ia parar de trabalhar. Longe de ser destruído pelas armações e pelo preconceito de classe, o relacionamento deles saiu das chamas muito mais forte do que nunca. Meses depois, Carlos a pediu oficialmente em casamento. E não foi num restaurante luxuoso de Paris. Foi na mesma mesa de canto, de madeira surrada pela maresia, onde eles conversaram pela primeira vez. Giovanna aprendeu que defender o que é certo sempre vale a pena, mesmo quando o preço a se pagar no caminho parece ser alto demais. Carlos aprendeu que a confiança se constrói escolhendo acreditar em quem amamos, mesmo quando as circunstâncias externas tentam nos cegar. Enquanto isso, Ricardo enfrentava a justiça, condenado e tendo que devolver o dinheiro roubado, servindo de exemplo de que toda mentira tem prazo de validade. Um ano se passou e o Café do Cais seguia vibrante e lotado. Só que agora, todos que entravam ali sabiam que estavam diante de uma mulher de fibra. Porto Azul aprendeu que a verdadeira riqueza de uma pessoa nunca esteve na sua classe social, mas na coragem de fazer o certo quando ninguém está olhando. Numa tarde qualquer, meses depois, Carlos encontrou Giovanna sentada na mesma mesa de canto do Café do Cais, sorrindo para ele do jeito que só ela sabia sorrir, sem imaginar que aquele lugar simples ia continuar sendo, para os dois, o começo de tudo que realmente importava. Se essa história te ensinou alguma coisa hoje, deixa o seu like agora, comenta de qual cidade você está assistindo e escreve também. Quem julga rápido demais, quase sempre erra. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também acredita que a verdade, cedo ou tarde, sempre aparece. Até a próxima história.